número 5, versículo de número 3, diga amém. Escrito está: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu irei contar até 3 e eu peço à igreja que no 3 todos nós possamos juntos ler esse texto. 1, 2, 3. Bem-aventurado. Amém. Antes de você tomar o seu assento, pergunte a esse crente que está do teu lado se ele ainda tem glória para dar para Deus. Se ele estiver cansado, fala assim: ó, meu irmão, se tu não der glória a Deus essa noite, a minha prova vai passar para você. Então dá glória. Toma seu assento em nome de Jesus. Até ateu dá glória, né? Pelo medo mesmo. Queridos, olhe para cá. Eu serei direto, simples. Fique em paz. Se ele der uma corridinha, tá tranquilo. Tá bom? Fique em paz. Só para ficar ligado aí. Como eu disse, hoje nós estamos iniciando a série de mensagens, a qual trataremos do tão conhecido Sermão da Montanha. Para mim, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ele é um dos principais ensinamentos, é um dos principais sermão a qual Jesus pregou em todo o seu ministério terreno, que é composto de 3 a 3 anos e meio. Jesus, ele prega esse sermão no intuito de instruir aos seus discípulos, assim como também a multidão, revelando neste sermão verdades absolutas acerca do seu reino. Em um tempo que tantas verdades são relativas, Cristo está falando de verdades que são absolutas, invariáveis, firmes, a respeito do seu reino. Quanto a essa expressão, reino, existem algumas coisas que nós precisamos aqui pontuar a nível de conhecimento para entender, até porque nos últimos tempos, com a teologia coach, essa questão de reino ficou um pouco confusa. A primeira coisa que nós devemos entender é que tanto a expressão reino de Deus, quanto a expressão reino dos céus, eles apontam, refere-se à mesma coisa, ao mesmo lugar, ao mesmo destino, ao mesmo princípio. Essa diferença de escrita que gera confusão na cabeça de muitos é porque os evangelistas Marcos, Lucas e João, eles irão escrever no seu evangelho quando diz respeito ao reino de Deus, enquanto Mateus irá escrever reino dos céus. Só que o lugar é o mesmo, refere-se ao mesmo ambiente. Reino de Deus e reino do céu é a mesma coisa. A questão é que Mateus, ele escreve aos judeus, e escrevendo aos judeus, ele não fala reino de Deus, porque os judeus, eles não falam o nome de Deus a qualquer momento, porque para eles o nome de Deus é santo, sagrado, sublime, eterno, ainda que essa interpretação de não levar o nome de Deus em vão seja uma interpretação errada, porque na verdade, originalmente, o problema não é falar o nome de Deus em vão. Originalmente a expressão se dá é carregar o nome de Deus em vão. Então não é simplesmente falar no nome dele, mas carregar o nome de Deus em vão é alguém que diz ser dele, mas não vive uma vida como se fosse.
Então não é simplesmente falar o nome de Deus em vão, mas é viver uma vida que envergonha o nome de Deus. No entanto, Mateus, escrevendo aos judeus, ele não irá escrever reino de Deus, mas reino dos céus, para se referir à mesma coisa. A segunda verdade, o segundo ponto que devemos entender acerca dessa expressão ao respeito do reino de Deus, ou reino dos céus, é que seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, quando se fala a respeito do reino de Deus, não é descrito dentro de um sentido geográfico, não é descrito dentro de um ambiente de fronteiras. O reino de Deus não é tratado como um reino espacial, de fronteiras, geografias, mas toda vez que a Bíblia se refere ao reino de Deus, está se referindo à sua dinâmica, aos seus princípios, aos seus valores, aos princípios daqueles que querem herdar a eternidade devem cumprir. Sendo assim, a ideia principal é expressar o domínio, a soberania de Deus, principalmente dentro do quesito salvífico, de salvação. Então, quando a Bíblia diz respeito ao reino de Deus, não está falando de um lugar geográfico, mas está falando a respeito dos princípios que regem este reino, da soberania de Deus e o seu governo. Sendo assim, o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus, e os princípios que devemos botar em prática, colocar em prática para entrar nele. No Sermão do Monte, Jesus nos mostra que o seu reino, ele é um reino que está de ponta cabeça. O Sermão do Monte nos apresenta que o reino de Deus é uma pirâmide invertida, quando detrimento ao que nós vivemos nesta terra, quando em detrimento aos valores deste mundo, não que os valores sejam invertidos, mas observe o que eu estou falando. O Sermão do Monte revela que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, uma pirâmide invertida, quando comparado aos conceitos e valores deste mundo. Porque neste mundo, forte é aquele que prevalece sobre os fracos, que esmaga seus opositores em vingança. Mas no reino do céu não é assim. No reino do céu, o perdão é a maior vingança, e a reconciliação é melhor do que uma vitória em um tribunal. Para este mundo, rico é quem tem bens, feliz é quem tem bens, mas para o reino dos céus, feliz é aquele que é pobre em espírito. Perceba que ele mostra um reino de ponta cabeça, quando comparado aos valores deste mundo, porque para nós, para vencer tem que ganhar. Para os céus, por vezes, quem perde, ganha. O desejo do meu coração nessa série de mensagens é que não apenas você venha para o culto e grite glória a Deus, não é apenas que você levante as suas mãos, que você chore, mas é que o Espírito Santo de Deus possa reproduzir arrependimento no teu coração, que você seja confrontado pela palavra nesses dias. Porque embora seja bom, irmão, pregar sobre os milagres que Jesus operou, e eu gosto, eu preguei nessa igreja os 35 milagres de Jesus, é bom falar do Cristo que salva, cura, liberta, dá vista aos cegos, faz coxo andar, purifica o leproso, cura o enfermo. Isso nos faz lembrar que o Cristo que operou no passado também opera no presente. Só que acredita, irmão, melhor ainda é falar e pregar acerca dos princípios que Ele nos deixou, porque tais verdades para os não crentes revela aquilo que Deus quer de nós, mas tais verdades para aqueles que são crentes revelam se você de fato é um convertido ou apenas um frequentador de igreja.
Só que eu acredito que Cristo nos trouxe aqui essa noite para nos alinhar ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Alguém pode soltar um amém nessa noite? O capítulo 5 de Mateus é o início desse sermão. Por gentileza, Bíblia aberta, coração aberto. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 1 e versículo de número 2. Mateus capítulo 5, versículo de número 1 e 2. Já prepara o coração de alguém que está do teu lado. Fala, aperta o cinto. Toma um gelol que passa. Versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando, se eu fosse você eu sublinha isso, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e abrindo a sua boca, perceba que é redundante, e abrindo a sua boca, os ensinava. Como eu disse, o propósito do meu coração é introduzir esse sermão. E observe que o texto diz, capítulo de número 4, diz que tem uma multidão com Jesus, e Jesus vendo a multidão, ele vai se retirar, capítulo 5, versículo de número 1, para o monte, para pregar a multidão. O texto diz que ele se assenta, e a primeira coisa que nós devemos entender, está até muito bem mostrado aqui nessa imagem, revelado nessa imagem, é que dentro da cultura oriental dos tempos de Cristo, o mestre, quando ele começava a ensinar, ele não ficava em pé, ele ficava sentado. O que parece é que quando Jesus se assenta, os discípulos têm a percepção que ele irá começar a ensinar, de tal maneira que eles vão se aproximar, dentro da perspectiva, se ele subiu a montanha, se ele reuniu a multidão, e se ele agora se assentou, é porque ele irá começar a ensinar a multidão. Alguns defendem, estávamos até falando isso ontem, né? Alguns defendem que Jesus, no Sermão do Monte, ele prega apenas para os discípulos, e não de maneira audível para a multidão. Só que eu vou dar 2 pontos aqui que quebram com essa linha de interpretação. A primeira é que Jesus, quando ele sobe ao monte, ele sobe primeiro para se utilizar do fator altitude, altura, para que todos pudessem o ver. Quando ele sobe o monte, se utiliza do fator altitude, ele também vai se utilizar do fator vento. Assim como ele fez em Lucas capítulo de número 5. A Bíblia diz que uma multidão está apertando, ele vê um barco e sobe ao barco, se utilizando da altitude e fator vento. Por quê? Porque na altitude toda a multidão via. Só que o fator vento, entenda, Jesus não tinha essa caixa de som que nós temos hoje para você me ouvir. Não tinha esse ar-condicionado legal que a gente tem. Quando Jesus ele se utiliza, ele se coloca de costa para o vento, e à medida que ele fala, mais pessoas o ouvem. Ele está num lugar alto para ser visto por todos, e ele está se utilizando para que todos pudessem ouvir. A prova disso está no segundo ponto, porque o versículo de número 2 diz assim, ó: e abrindo a sua boca. Irmão, isso daqui é redundante. Eu nunca vi ninguém falar sem abrir a boca. Eu nunca vi ninguém pregar, Jason, sem abrir a boca. Só que quando a Bíblia diz que ele abrindo a sua boca, a expressão utilizada aqui era para demonstrar que ele usou de um tom elevado da sua voz para que todos pudessem o ouvir. Jesus, quando ele sobe a montanha, sobe o monte. Jesus não era legendário não, irmão. É um homem de verdade. Volta para cá, irmão. Quando ele abre a sua boca, ele está ensinando a toda a multidão, em alta voz, em bom som. Além disso, discípulos, por muitas das vezes na Bíblia não se referia apenas aos 12,
mas alguns que o acompanhavam que não estavam dentro do ciclo dos 12. Quando Jesus ele sobe a multidão, se assenta, a Bíblia diz que ele começa a ensinar. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3, uma vez mais para a gente ler, e eu vou começar a pregar. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ele começa a pregar a sua primeira mensagem falando acerca das bem-aventuranças. Ele prega a conhecida mensagem das bem-aventuranças dentro do entendimento simples. E aqui é a oportunidade que você dá glória a Deus de coração leve, porque dentro de um conhecimento simples, de uma interpretação simples, bem-aventurado significa feliz. Só que quando Jesus ele diz bem-aventurado, a expressão original aqui é Macairos. Diga comigo, Macairos. A expressão original que Cristo está se utilizando é essa, Macários, que não se refere a uma felicidade que se dá por conta de uma notícia. Não é uma felicidade que se dá por conta de algo que aquilo que aconteceu. Não é uma felicidade que se dá devido a uma circunstância, devido a algo que você ganhou, uma conquista que você teve, um presente que você recebeu. Macairos é felicidade que vai além da lógica. É felicidade que traz a paz independente das circunstâncias. Eu vou melhorar para você entender. É chicote estalando, o mundo caindo nas costas, problema batendo na porta, mas você está com o coração feliz em Deus, porque a sua felicidade independe de circunstâncias. Quando ele fala bem-aventurado, ele está usando essa expressão, Macairos. Independente da circunstância, meu coração está feliz em Deus. E eu posso liberar uma primeira palavra aqui nesta noite. Se você puder, levante as suas mãos. Que essa série de mensagens possa produzir Macairos na sua vida. Felicidade além das circunstâncias. Felicidade além das notícias. Felicidade além daquilo que você pode ganhar. Felicidade verdadeira em Cristo Jesus. Sendo assim, a felicidade, irmão, olha para mim. Sendo assim, a felicidade que você busca não está num carro novo que você pode comprar, embora isso seja bom. A irmã está aqui toda feliz porque comprou um carro novo ontem. Coisa forte. Mas a felicidade que você busca não está no carro novo. Porque o carro que tu orgulha em comprar hoje, daqui a 6 anos, tu quer trocar, irmão. A felicidade que você busca não está em uma casa nova que você almeja. E não estou dizendo que tem problema isso, porque eu também quero. Se não quiser, pode me dar. Mas a felicidade que você busca não está em mudar de endereço. Não está em uma nova porta de emprego. Por vezes a felicidade que você procura está no princípio que você rejeita cumprir. Mas eu acredito que Deus nos trouxe aqui para revelar aquilo que Ele quer para a sua vida. Aquilo que Ele separou para a sua história. A primeira bem-aventurança que Ele vai pregar é essa: bem-aventurados os pobres em espírito. Eu sei que isso daqui foi muito mal interpretado por muito tempo, irmão. Muitas pessoas fizeram voto de pobreza por causa desse texto, achando que santidade está atrelada à escassez e pobreza. Quando Jesus diz que bem-aventurado é quem é pobre em espírito, Ele não está falando a respeito de uma pobreza de recurso. Ele não está falando a respeito de uma pobreza financeira. Ele não está falando a respeito de uma pobreza intelectual. Mas quando ele diz que bem-aventurado é o pobre em espírito, ele se refere àquele que tem a consciência, o pleno entendimento da sua falência espiritual.
Quando ele diz bem-aventurado, pobre em espírito, é quem olha para dentro de si e reconhece que sem Deus é nada. Eu posso começar a apertar um pouquinho, irmão? Sem o favor de Deus você não é nada. Sem o favor de Deus não tem maquiagem bonita, cabelo feio, carro bom, roupa alinhada que possa encontrar favor para a sua vida. Eu estou pegando leve porque mais cedo eu peguei mais pesado. É porque eu vou falar e vou explicar. Sem o reconhecimento da sua dependência em Deus, sem a misericórdia dele, tu é um desgraçado. Porque desgraçado é desprovido de graça, irmão, é só isso. Sem favor, sem ajuda. Se não fosse Deus, você estaria quebrado, arrebentado. Quando ele diz feliz é, bem-aventurado é o pobre em espírito, ele está falando que feliz é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual, que reconhece a sua necessidade dele, é o reconhecimento da sua falta de valor moral diante de Deus, irmão. Porque a nossa moralidade diante da santidade de Deus não é nada. Quando Deus cria o homem em sua imagem e semelhança. Deus cria um homem sem pecado, perfeito. Só que a partir da queda do homem, o coração do homem é inclinado ao mal. Eu posso te dizer, você pode estar vestido de crente, irmão, mas teu coração é declinado para o erro. Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 21. Gênesis capítulo 8, versículo de número 21. E edificou Noé um altar 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro da oferta. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração, Isaac falou, coração é sentimento, emoção. O que Deus está falando é, do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo o vivente como fiz. Sabe o que Deus está falando? Eu não vou mais ferir a terra por causa do coração do homem, porque eu já entendi que o coração dele é corrompido. Porque o coração do homem é voltado para o mal desde a infância. Irmão, olha para cá. Quem tem filho, levanta a mão. Eu te faço uma pergunta, não precisa responder. O nosso desafio como pai é ensinar o que? O certo, sim ou não? Porque o errado já aprende sozinho. Você não precisa ter esforço para ensinar o que é errado, porque a criança pega rápido. Sabe o que é isso? Natureza caída. O coração do homem é voltado ao erro. Eu preciso te dizer, irmão, você sem Deus vale nada. É problemático. A nossa sorte é que a graça dele nos alcançou e nos alcançará nesta noite. É por causa da nossa natureza caída que vivemos uma luta constante entre carne e espírito. É por causa da tua natureza caída que você se anima para vir no shopping, mas você desanima para vir no culto. É por causa da nossa natureza caída que você consegue maratonar uma série da Netflix, mas não consegue tirar 10 minutos de oração. É por causa da tua natureza caída que você consegue ler 100 posts na rede social, mas você não consegue ler um capítulo da Bíblia. É por causa da sua natureza caída. Só que você pode me ajudar a pregar.
Pegue na mão de um crente que está do teu lado. Fala para ele: esta noite Cristo te trouxe a este lugar para confrontar o teu coração, para te revelar a necessidade que você tem da presença dEle. Sendo assim, quando ele diz bem-aventurado o pobre em espírito, o que ele está falando é: feliz aquele que reconhece a sua falência espiritual e entende a necessidade de todos os dias ser perdoado pela graça dele. Irmão, eu vou segurar para daqui a pouco, senão a Bíblia revela um ponto, um exemplo bem claro do que é pobreza em espírito. Lucas capítulo de número 18. Mais cedo eu falei 8, irmão. Terminei de montar a mensagem, era quase 3 da madrugada, não era nem mais eu digitando. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 9. Lucas 18, 9. Olha a parábola que Jesus ele está ensinando. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. A quem o quê? Não. Ele disse também esta parábola a uns que autossuficiente, sou bom, tenho o emprego que eu tenho porque eu estudei. Irmão, se tu cair de cama, teu emprego tu perde. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Pode passar. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro, deixa eu te explicar para ganhar tempo. Fariseu eram os religiosos da época. Subiu para orar com túnica, se for falar nos dias de hoje, com terno de pastor. E o publicano eram considerados traidores da pátria e pecadores pelos fariseus. Versículo 11. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, se sentiu indigno, não brigou pela cadeira do templo, nem queria levantar os seus olhos para os céus. Olha como a alma desse homem estava. Ele não se achava digno de olhar para o céu, porque quando ele via a sua condição espiritual em detrimento à santidade de Deus, ele enxergava que ele não era nada. Mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deixa eu te dizer uma coisa: tem muita gente que lê esse texto e acha que de nada vale cumprir os princípios, porque ele cumpria e não foi atendido. Mas não é isso que o texto está dizendo. Existem 2 verdades aqui que o texto nos revela. A primeira, que o teu exercício de justiça não te justifica. Ei, ser crente, orar, ler Bíblia, vou falar para mim, para não falar para vocês. Eu pregar, cuidar, não faço mais que a minha obrigação como crente, irmão. Nosso exercício de justiça não nos justifica. Somos miseráveis, pecadores. Em detrimento à santidade de Deus, somos nada.
O que merecíamos era a morte, mas coube ele morrer morte de cruz, para nos dar perdão pelos nossos pecados. O fariseu pensa que viver uma vida de princípios irá justificar ou fará dele alguém melhor do que outro alguém. Quando na verdade, se não fosse Deus, irmãos, eu vou falar para mim, se não fosse Deus na minha vida, eu seria pior do que a maioria de vocês que estão aqui. E não que eu seja melhor. É o reconhecimento da necessidade que eu tenho da presença dele na minha vida. Eu prefiro dizer que muitos estão aqui hoje, é com pesar que eu falo isso, mas muitos que estão aqui hoje vivem como esse fariseu. Tem gente que se acha tão santo, mas tão santo, que não precisa mais viver uma vida de oração. Tem gente que se acha tão justo, mas tão justo, que não precisa mais meditar na palavra. Tem gente que se acha tão bom, mas tão bom, que não precisa mais do convívio com a igreja. Mas Deus essa noite quer que você reconheça a necessidade que a tua alma tem da presença dEle. Porque deixa eu te dizer, a tua roupa alinhada, a tua maquiagem, o teu cabelo bem branchado, o teu bom emprego, pode enganar a mim, mas a Deus não engana, irmão. Martim Lutero, ele tinha uma frase que fala comigo, ele fala: pensei que tinha matado o velho homem na água do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matar ele todos os dias. Você pode ser crente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas se você não entender a necessidade que você tem da presença dele, você é um miserável. Feliz é Macairos, aquele que é pobre em espírito, que reconhece a necessidade da sua alma em Deus, que reconhece a necessidade que tem em Deus. Só que a segunda verdade, irmão, é que o publicano tinha mais consciência que dependia de Deus do que o fariseu. Fala ou não fala, irmão? Está preparado para ouvir de verdade? Tem não crente que sabe mais a necessidade de Deus do que muita gente que frequenta a igreja. Não adianta dizer que vive uma vida com Deus, se você não entende verdadeiramente a necessidade que você tem dele na tua alma. Não adianta dizer para a boca para fora. Não adianta. Aquele publicano, irmão, ele era um homem que tinha direito à escolta romana, não era qualquer pessoa. Era um homem que para a época ele tinha uma boa condição financeira. Mas quando ele olhava para dentro dele, ele conseguia enxergar quão pobre de espírito ele era, e a necessidade que ele teve da graça de Deus. Eu lembro que meu pai falava uma frase que ele dizia assim, ó: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, irmão. A sua alma precisa entender a necessidade da presença de Deus. Aquele publicano estava reconhecendo a sua falência espiritual, a necessidade que ele tinha de perdão. Deixa eu te dizer, não basta você chegar num culto como esse e dizer: eu me arrependo, mas viver a mesma vida quando sair daqui. Posso ser duro, se já não estou sendo, mas assim como você não gosta de gente fingida e falsa, Deus tem nojo da falsidade do teu arrependimento. Porque o que Deus quer não é remorso, o que Deus quer é arrependimento verdadeiro.
Não é alguém que diz, caí aqui, mas está fazendo algo amanhã. É alguém que luta, milita, porque o céu é tomado à força, irmão. É tomado à força. A igreja de Laodiceia era assim. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 17. Apocalipse 3, 17. Como dizes? Olha Deus falando para Laodiceia. Como dizes? Olha o que a igreja de Laodiceia diz. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabeis. Olha o recado que Deus está dando. Mas tu não sabe que tu é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Das 7 igrejas do Apocalipse, a de Laodiceia era mais rica. O templo de Laodiceia não tinha um bloco aparecendo igual a nossa. Laodiceia tinha as suas colunas de mármores, detalhes em ouro. A cidade de Laodiceia era rica em comércio, linho fino, bancos, ouro, pessoas poderosas. Só que Laodiceia se sentiu tão poderosa, mas tão rica, que não existia mais nela necessidade de Deus. Ela se sentia tão segura naquilo que ela possuía, que Deus ficava em segundo ou terceiro plano. É duro dizer, mas tem gente que é assim, irmão. Se garante na faculdade que fez, no que tem na conta, na saúde que tem. Só que quando Deus vai dar o diagnóstico de Laodiceia, Ele não vê aquilo que Laodiceia tem por fora, mas vê o estado espiritual que ela está por dentro. Desgraçado, pobre, cego, nu. Eu me arrisco a dizer nessa noite que aquilo que o remédio não vai trazer para você, o princípio que você pode começar a cumprir hoje pode trazer para a tua vida. Laodiceia é um exemplo de uma igreja. Eu não estou falando de uma casa de show, estou falando de uma igreja que não tinha um reconhecimento da sua pobreza espiritual e que não era dependente de Deus. Paulo, o maior dos apóstolos, eu já começo a encerrar, o ministério de louvor pode até assumir. Paulo, o maior dos apóstolos, um camarada que sofreu açoites, perseguição, naufrágios, foi espancado e apedrejado por diversas vezes, por muitas vezes abandonado, sofreu prisões. Pensa um homem que poderia dizer, fiz muito pela obra. Mas quando ele olha para dentro de si, em 1 Timóteo 1,15, ele fala que ele é o mais miserável dos pecadores. Aos Romanos, capítulo de número 7, ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Que Paulo está falando, eu prego, viajo, implanto igreja, mas tem uma morte miserável do pecado dentro de mim. Quem irá me livrar dela? Sabe o cenário que a gente vive hoje, irmão? De uns crentes que vêm um culto no mês e acha que já está fazendo demais para Deus. Deus não precisa disso, irmão. Deus não é açougueiro para querer apenas o teu coração. Ele quer você por inteiro. Ele quer o teu coração, teu corpo, tua alma, teu tempo, teu entendimento, você na presença dele. É o que Deus quer. Paulo foi o maior dos apóstolos, mas quando ele olhava para ele, ele via que ele não era indigno desta graça de Deus. De tal maneira que ele diz que para que ele não se vangloriasse com a excelência da revelação, foi colocado nele um espinho na carne. E toda vez que ele pensava em se vangloriar, vinha um mensageiro do diabo e esbofeteava ele.
Quando ele falou, Deus, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, os céus se revelam e diz, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe que você não será perfeito. Deus não vai exigir de você perfeição, mas isso não significa que você tem que viver de qualquer jeito. Isso não significa que você não deve se esforçar por mudança. Deus sabe que na tua humanidade você vai errar, você vai falhar, você vai tropeçar, mas Ele não quer você satisfeito com o pecado que você comete. Deus conhece as nuances da nossa alma, irmão, mas Ele não nos quer conformado com isso. O reino dos céus é para quem é pobre em espírito e reconhece a necessidade da graça dEle. Quem é humilde em espírito pode terminar como Gideão, derrotando todos os seus inimigos, mas inicia a sua caminhada como ele, dizendo, eu não sou capaz. Quem é humilde em espírito pode terminar como Moisés, o maior legislador, o maior libertador de Israel, só que também tem que começar como ele, dizendo, eu sou pesado de língua, não estou preparado para a chamada que o Senhor tem para mim. Quem é pobre em espírito pode terminar como Davi, sendo o maior rei da história de Israel, sendo conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas tem que passar pelo Salmo 51 e dizer, me tira a coroa, me tira trono, me tira status, arranca de mim posição, mas só não retire de mim o teu espírito. É Davi dizendo, eu reconheço que sem ti eu nada sou, trono vale de nada, governo vale de nada, dinheiro vale de nada, poder não vale de nada, para mim o que vale é a sua presença. Eu sinto a presença de Deus aqui. Hoje Jesus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade. A oportunidade de você abrir a sua alma. A oportunidade de você rasgar com a máscara da hipocrisia e falar para Ele quem você é. E mostrar para Ele que tudo que tu possui não vale de nada se não for a graça dEle. Quem é humilde de espírito termina bem, mas começa entendendo que não está capacitado de fazer por si só, mas que é dependente da presença dEle, o capacitando. Eu te peço que você se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. A minha oração é que Deus derrame sobre nós nesses dias, durante essa série de mensagens, um espírito de quebrantamento. Que não venhamos entrar aqui e sair do mesmo jeito, mas que possamos abraçar a oportunidade de viver uma vida de entender que não é pelo nosso mérito, não é pelo aquilo que somos, pela casa que temos, mas é pela graça dEle que nos escolheu. Existe um convite dos céus essa noite, e o convite é: revela para Deus como está a tua alma, rasga para Ele o teu coração. Não são apenas por palavras, irmão. Não é apenas no exterior, mas é a necessidade da presença dEle interna. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é. Pai,
Pastor Jefferson não será. É o reino dos céus. Porque quem entende a necessidade da presença dele, ainda que esteja na terra, consegue desfrutar de um favor que só no céu nós iremos. Eu te convido você a orar nessa hora. Eu entrego esse tempo, é você e Deus. É você e o Pai. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando, você tem essa oportunidade de orar aí no teu lugar. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor é a sua oportunidade agora. Fingido, honrado com os lábios.